Boa noite para você que está chegando aqui. Mais um podcast aqui no Além do Divã. Bem-vinda, Pri. Deixa eu te mandar aqui um convite. Aí tu aceitando o convite. Boa noite, Santos. Seja bem-vindo. Ai, meu Deus, deixa eu virar a câmera. Vira aí. Cadê, meu Deus? Agora sim, estamos vendo essa mulher. Deixa eu colocar bem aqui o tema da nossa live. Hoje a gente vai fazer um diálogo filosófico. Bem-vindo, Pacheco. Estamos aguardando aqui nossa outra convidada. E estamos aguardando aqui José Aldo. Podem ficar à vontade. Nájila, bem-vinda, boa noite. Mafra, boa noite, seja bem-vindo. Deixa eu enviar aqui o convite para José Aldo. Pronto, José Aldo. Daniela, seja bem-vinda. Boa noite. E deixa eu enviar aqui o convite para a nossa convidada também, para a Cauane. Deixa eu ver se ela aparece por aqui. E aí, Pri, como é que tá? Boa noite. José Aldo, Nervosa. aqui. Calma. Estou lhe adicionando aqui a tela, José. Bora ver aqui. Cauane. Cauane também chegou por aqui. José Aldo, já lhe adicionei e não apareceu aqui na tela. Deixa eu ver aqui de novo. Ó, mandei um convite para você, José. Vamos ver se vai. Cauane também, deixa eu ver aqui. Mandou outro convite. Boa noite. Cadê você, José Aldo? Não acredito. Tá legal. Você tá vendo José Aldo, Priscila? Tô. Tô lhe vendo também, Fabio. Pois eu Não tô te vendo. Não tô te vendo. não tá me vendo, Priscila. Tô vendo a Fabiola. Eu tô vendo a Fabiola. Eita, que esse Instagram, geralmente ele parece que tem um pezinho atrás por nós, José Aldo. É. Mas vamos lá. Tô lhe vendo, Fabiola. Eu não Tô lhe vendo tô normal. lhe vendo. A Cauane agora, vamos ver aqui se ela entra aqui conosco. Ai, a Cauane mandou uma mensagem aqui, vamos ver aqui de novo. Bora aqui. Danil, Felipe, todos sejam bem-vindos. Lembrando que, primeiramente, boa noite a todos, né? Quero agradecer a todos que participaram presente no nosso programa Além do Divã. Agradecer a Fabiola por sempre estar comigo, né? Me acompanhando, trabalhamos juntos. E agradecer a presença de vocês, né, que estão aí dando o seu espaço, a disponibilidade, melhor dizendo, para estar aqui conosco, né, falando sobre filosofia. E agradecer a todos aqueles que vão passar ou que vão assistir posteriormente. Lembrando que o programa Além do Divã é um programa especialmente para vocês e para você, no intuito de nós fazermos conversa assim. Por isso o programa é Além do Divã. Não é uma coisa fixa só a psicologia, a psicanálise, mas é além, né? Fazer trabalhar política, religião, assim sucessivamente, vários temas. Sinta-se à vontade você também para comentar, né, qual assunto você gostaria que nós trabalhássemos aqui nas quarta-feiras.
sinta-se à vontade, um tema que te chama a atenção. E mais uma vez quero agradecer a presença da nossa convidada, né? Que nos honra com sua presença, a Fabiola. Muito obrigado, Cauane, só um minutinho. Cauane. Cauane, tô tentando aqui lhe adicionar, mas não sai não. Se não der certo uma vez, você tenta aqui novamente, ou então eu envio a solicitação para você, tá bom? É porque geralmente acontece isso com o Instagram mesmo. Não se preocupa não, porque você vai entrar aqui na nossa tela também para participar conosco. Ó, adicionei você aqui, eu tô aguardando você entrar na tela. Então, pessoal, boa noite para quem já chegou. Seja bem-vindo, bem-vinda. E você que já nos acompanha há bastante tempo, não conseguiu o link da Cauane. Vou ter que enviar uma nova solicitação. Bora lá. Ó, Cauane, enviei para você, vê se aparece para você. Pronto, enviei aqui uma para você. Vai lá, aceita. Pronto. Está conseguindo nos ver, Cauane? Sim, professora. José, todo mundo? Estou vendo a quem estou por último, não. Cauane, né? Cauane. Então, vamos lá. Deixa eu apresentar nossas convidadas aqui de hoje. Temos aqui as colegas de curso, que também eu participo, que fazem o curso de Filosofia da Universidade Estadual do Maranhão, aqui no polo da cidade de Nina Rodrigues. Depois vocês podem ficar à vontade para se apresentarem, meninas. E quem está aqui conosco é Priscila e Cauane. E quem está também aqui conosco no Além do Divã, que todas as quartas-feiras está aqui conosco, falando de psicanálise, de filosofia, de religião, política, diversos temas que a psicanálise também aborda, é José Aldo Souza Silva, psicólogo, psicanalista, filósofo, e também José Aldo ministra curso, faz palestra em escola. E fique à vontade, caso tenha interesse ou alguma necessidade de buscar por atendimento de José Aldo, pode ficar à vontade para procurá-lo. José Aldo faz atendimento presencial e também faz atendimento online. Boa noite, José Aldo. Pode cumprimentar nossas convidadas. Boa noite, mais uma vez. Gostaria de agradecer, né, pela presença das nossas convidadas, por estar nos honrando, né, com sua presença. E para nós, Fabiola, além do Divã, é uma honra recebê-la, assim como é uma honra também receber todos vocês que estão passando aqui na telinha. Então, quanto ao mais, muito obrigado a todos, né, e vamos falar hoje um tema caro, filosofia, né? Vamos apenas, lembrando que apenas conversações, mas hoje eu faço como o apóstolo Paulo, eu diminuo para que vocês falem, né? Para que vocês cresçam, né? Então, sinta-se à vontade, eu vou só estar aqui dando contribuições, né? E é isso. Vamos lá? Quem será a primeira a se explanar? Pode ficar à vontade, Priscila. Vai lá. Eu? Começa, Bom, então. eu me chamo... Para se apresentar para nós. Eu vou me apresentar, sim. Eu me chamo Priscila de Cássia, eu tenho 30 anos e sou acadêmica de filosofia pela UEMA, né? Estudo com a Cauane, com a Fabiola e sou mesmo acadêmica. Agora que está no primeiro período, eu ainda estou ainda nesse processo, né? De aprendizagem. Agora que eu estou começando a caminhada, ainda tenho muito que aprender. Como eu falei para a Fabiola, quando surgiu esse convite, eu fiquei até assim meio que nervosa, né? Porque eu não me sinto assim 100% preparada.
Mas estou aqui para aprender, para compartilhar alguma coisa que surgir, enfim. Muito bom. Oi, boa noite. Queria saber se você está me vendo agora. Sim, sim. Eu não consegui te ver, porque quando é pra gente se ver, a gente já consegue se ver logo no início. Mas a gente vai dar continuidade, viu, Cauane? Ele também não vai aparecer posteriormente. A professora, só adiantar de antemão que a live tá um pouquinho travando para mim. Eu não sei se é a minha conexão, mas ela tá travando um pouquinho. Realmente. tá. Tá. Enfim, A tela. vou iniciar aqui como a Priscila começou também. Me chamo Cauane, eu estou estudando na Universidade Estadual do Maranhão, cursando o primeiro período de filosofia pelo Polo de Nina Rodrigues. Curso também letras, vou terminar no próximo ano, letras língua portuguesa. E eu tenho 21 anos e atualmente eu trabalho como professora dos anos iniciais. Então, gente, é uma honra, né, tê-las aqui. E vamos começar a falar sobre o que é filosofia, né? O que seria a filosofia? Deixa essa pergunta para você. E aí, posteriormente, eu vou dando a minha contribuição. Porque eu sou repórter. Acho que é uma pergunta que várias vezes o professor Giovanni, que você já conhece, Sim, né? muito bom. Grande amigo. Já Boa noite para ele. Já deixou no ar essa pergunta várias vezes lá no nosso momento em sala de aula. E assim, etimologicamente falando, né? Filosofia é o amor à sabedoria, né? Mas definir filosofia, assim, é uma coisa muito complexa. Porque a própria arte de se filosofar não é possível definir. Você, ao tempo todo, você vai se questionar, você vai questionar tudo à sua volta, aquele princípio lá da dialética, vai refutar uma ideia ou algo assim. Filosofia é isso, é pensar, é fazer algo como Sócrates fez. Muito bom. Sócrates fazia né? Questionar, um questionamento. Muito bom. Aí eu passo a bola toda vez para minha amiga Priscila. A filosofia são questionamentos, né? É busca pela verdade. Não tem, na filosofia, não tem o certo, não tem o errado, né? Eu acredito que sim, a busca pela verdade é a reflexão, é o investigar. E é isso. Fabiola, Essa questão, ela é um pouco assim, para quem sai direto da sala de aula da pedagogia. Boa noite, pessoal. Então, eu estou fazendo parte deste grupo de filosofia que iniciou esse ano pela Universidade Estadual do Maranhão, aqui no Polo de Nina Rodrigues, juntamente com as minhas colegas aqui, Cauane e Priscila. E nós somos o grupo que a gente desenvolve as atividades, os trabalhos do nosso curso. E por isso mesmo eu pensei de trazer elas aqui. Vamos levar as meninas para falar um pouquinho, já que desde o início do ano letivo a gente se encontra, discute questões filosóficas. Mas então, o que seria a filosofia a partir do momento que a gente já teve esse conhecimento, essa apresentação da filosofia? A filosofia ela nos leva a questionar a nossa própria realidade. E antes da gente passar, eu creio que para a gente passar para discussões mais filosóficas, pensar em teóricos que defendem propriamente a filosofia, a gente vai pensar mais a partir da nossa realidade, a partir do nosso cotidiano, questionar o que está à nossa volta. O que é que nos afeta a partir da nossa realidade, a partir do nosso meio, que a gente pode questionar aquelas verdades que, para a maioria das pessoas, podem serem verdades absolutas, e quando a gente tem esse olhar a partir do
conceito filosófico, a partir do saber filosófico, a gente começa a questionar essas verdades. Será que tudo isso é uma verdade que ela não pode ser mutável? Será que é uma verdade que ela não pode ser comparada, não pode ser investigada? Ela está pronta ali e acabada, como a verdade absoluta? A filosofia nos leva a fazer esses questionamentos, inclusive a partir dos conhecimentos que a gente já teve sobre o que é conhecimento, essa questão de que o conhecimento ele não é um só, tem vários tipos de conhecimento, como conhecimento científico, conhecimento filosófico, o conhecimento do senso comum, que para a maioria é o conhecimento mais universal, que é o do senso comum, a partir da compreensão que a pessoa não tem o conhecimento, esses outros tipos de conhecimento. O conhecimento do senso comum, às vezes, ele se torna um conhecimento universal para quem não tem a entrada ainda na academia. É o conhecimento que é dado como uma verdade. Quem é que tem esse conhecimento hoje? Se a gente for pensar, os nossos pais, eles estão mais apropriados com esse conhecimento, os nossos avós, os nossos tios, aquelas pessoas que estão lá em locais mais afastados da sede, que tem pouca informação. Esse conhecimento ele está mais difuso dentro desse grupo. Quando a gente chega para esse ambiente universitário, a gente começa a questionar a nossa própria realidade. Mas será que isso é verdade? Até que ponto isso é verdade? Será que a gente não pode analisar por uma perspectiva e ver se esse conhecimento de fato pode ser verificável? E eu acho que a gente caminha pela filosofia pensando na nossa própria realidade, José Aldo. Boa! Você me faz voltar no tempo e aí me lembrar de uma frase do grande filósofo Pitágoras de Samos, né, que é também considerado um dos primeiros filósofos, né, porque ele dizia que a verdadeira sabedoria, a sabedoria plena, não pertence somente aos deuses, né, mas que os homens poderiam desejá-las ou amá-las, né, ou amá-la, tornando-se filósofo. Então, Pitágoras, ele dizia também que, dessa vez, o rei o chama e o questiona, o pergunta, você é um sábio? E Pitágoras disse, não, sou um filósofo. Porque ele dizia que existia 3 tipos de pessoas que compareciam aos Jogos Olímpicos da época. Uns que iriam para comerciar durante os Jogos, sem se interessar pelo torneio, os que iriam para competir, para fazer brilhar sua própria pessoa, que seriam os atletas, os artistas, e os que iam para assistir os jogos, os torneios, iam para avaliar, para analisar o desempenho dos atletas, né? E julgar os valores que ali se apresentavam. E aí Pitágoras disse que esse terceiro é o filósofo. Esse é o filósofo. Por quê? Porque com isso Pitágoras quer dizer que o filósofo ele não é movido por interesses comerciais ou financeiros. Ele não coloca o saber como propriedade sua, como uma coisa para ser comprada ou vendida, como pensavam os filósofos, os sofistas, que era sábio itinerário. Ele não era movido pelo desejo de competir, em ser um atleta, em ser um atleta intelectual, né? Então, para ele, a filosofia não pertence a ninguém, mas a filosofia é uma busca de conhecimento constante. Daí, a junção da palavra filosofia, como já foi falado, amor à sabedoria, amor ao saber. Então, o filósofo é um amante do saber, da sabedoria. E a filosofia surgiu quando os homens, ou os melhores, os gregos, começaram a se espantar com a realidade, com essa realidade
satisfeita com as explicações que as tradições eram lhe passadas. E aí eles começaram a fazer perguntas, a buscar respostas. Né? Então, nós percebemos que daí o filósofo é aquele que está sempre inquieto, é aquele que está sempre se questionando, buscando, né, o porquê das coisas. O porquê. Então, o filósofo é esse que busca o porquê das coisas. Podemos dizer que a filosofia surge nesse contexto, quando os seres humanos começam a buscar ou exigir provas ou justificativas mais racionais para a explicação de tudo que está aí. E aí, dependendo um pouco dessa questão da mitologia, né? Que a mitologia era o estudo de lendas e crenças que o povo antigo utilizava para explicar a realidade. Então, a filosofia, ela, tem um momento que ela se separa esse saber místico do saber racional, do saber filosófico. E aí eu sempre digo que a filosofia, ela é um espantar. Ela é um espantar para despertar, um despertar para transformar. Então, isso é interessante nós pensarmos que a filosofia é esse espantar, que nos desperta, né? E cada dia mais nós buscamos conhecê-la. Por isso que o filósofo, ele não é um sábio, mas ele é um amante do saber. É aquela frase bem socrática. Eu pensei nela. Assim, né? E o fato de eu saber, é algo mais ou menos assim, o fato de eu saber que eu não sei de tudo me coloca em vantagem daqueles que acham que sabem de tudo. Perfeito. E é isso aí. A filosofia por esse viés que a gente começa a entender a filosofia que ninguém é detentor do conhecimento e que não existe tal verdade absoluta, mas existe verdade e que o filósofo está sempre buscando essa verdade, buscando entender, compreender toda essa bugiganga, né? Através de seus próprios questionamentos, suas próprias indagações. Pode sentir à vontade para falar, gente. Estou falando aqui, aí vai falando. Pode completar. Realmente essa questão de busca por a verdade absoluta é inviável, porque dentro do próprio início ali no período pré-socrático, a gente tem ali o primeiro embate, né, com Parmênides e Heráclito. Sim. Que a gente vê ali Heráclito falando aquela frase clássica, né? Tudo muda, tudo flui, nada permanece, é um eterno devir. Aí vem Parmênides e discorda, não, o ser é, o não ser não é. Já ele discorda que para ele tudo é imutável, o ser é um só. E aí a gente tem já essa primeira confusão, assim, essa primeira discordância, que a gente percebe que não é uma verdade absoluta. Os próprios filósofos vão fazendo essa construção. A gente começa ali com Tales, né? Que dá início à filosofia, tem essa ruptura com o mito. A gente vai ter outros filósofos que vão trazer outros pontos de vista diferentes. E aí a gente fica bem alta essa questão de verdade absoluta, que é inexistente até os dias de hoje. É uma questão até interna, né? Se você parar para pensar também, essa verdade absoluta é uma questão até interna. O professor Giovanni começou a nossa aula fazendo uma pergunta assim que ele deixou no ar. A aula de hoje é: quem é você? Eu mesmo estou em constante mudança. Eu sou uma verdade absoluta? O meu eu de hoje é o meu eu de amanhã? Será o meu eu de dias depois? E essa é interessante, essa pergunta. Por quê? Porque a filosofia, a reflexão filosófica, é esse movimento, né, pelo qual o pensamento vai examinando, né, o que é pensado por ele mesmo e volta para si mesmo
como uma fonte desse pensar. Ou seja, é o pensamento interrogando-se a si mesmo, o pensamento se interrogando a si mesmo, é esse fluir, como diz Heráclito, né? Tudo está em constantes informações, não se pode banhar 2 vezes no mesmo rio, porque na segunda vez o rio não é o mesmo e você também mudou. Então, essa forma constante de autorreflexão. Por isso que eu sempre falo que o conhecimento filosófico, ele não é um conhecimento retilíneo como a religião, começo, meio e fim. Não, ele é um conhecimento cíclico. Por isso, para você entender filosofia, você tem que entender o primeiro, para você entender os outros filósofos continuamente, porque você vai e volta, vai e volta, vai e volta, para poder entender todo esse processo. Por isso é importante vocês entenderem esses filósofos, né, filósofos também chamados, esses filósofos, se depender da mitologia e buscar uma explicação mais racional, que é os filósofos da natureza, hoje também chamados filósofos da substância, que eles deixaram os deuses desempregados. Por quê? Porque eles não se conformaram mais com aquela visão mitológica da existência humana, da criação do homem, e buscaram algo mais racional para que dá conta de toda essa bugiganga que é o mundo, que é as pessoas. E aí começamos com Tales de Mileto, acreditando na água, Anaximandro no ar, Anaximandro no apeiron, indefinido, indeterminado, em pedras dos 4 elementos. Então, buscaram uma explicação mais racional. Mas foi a partir do momento, com Heráclito e Parmênides, principalmente com Parmênides, que surge a ontologia, que é o estudo do ser, né? A essência do ser. Heráclito, Parmênides, começam a pensar o homem, né? Se desprende totalmente, não é mais um elemento, não é mais a substância, agora vamos voltar para nós mesmos. O que é a essência, o que é o ser? Né? Que posteriormente, Aristóteles também vai trabalhar essas questões. Então, Heráclito vai dizer que o ser tem constante informação, né? Que tudo muda, que a única coisa verdadeira é a mudança. E uma coisa interessante em Heráclito, que eu acho muito importante, é quando ele diz que o bem e o mal, o frio e o quente, a noite e o dia, a tristeza e a felicidade, a doença e a saúde, todos esses são a luta do contrário. E que tudo isso é importante para que haja uma harmonização do universo. Não é, um não está contra o outro. Isso é necessário para que todo esse universo exista, para que tudo seja possível. Infelizmente, a religião foi que criou essa ideia do bem vir para cá, do mal vir para cá, do Deus vir para cá, do diabo vir para cá. Mas na mitologia, nos pensadores gregos, não tinha essa visão. Então, tal que posteriormente, os pais da igreja, como Santo Agostinho, Tomás de Aquino, Santo Agostinho cristianizou Platão, né? Tomás de Aquino cristianizou Aristóteles, e aí, em busca desse princípio Axé, na física, que deu a origem de todas as coisas. Então, é muito importante, e eu gostaria de pensar também que a filosofia ela não é ciência. A filosofia ela é uma reflexão sobre os fundamentos da ciência, isto é, sobre os procedimentos, os conceitos científicos, né? E também a filosofia ela não é religião, ela é uma reflexão sobre os fundamentos da religião e sobre as causas, origens e formas de crenças religiosas. É importante entender. René Descartes dizia que a filosofia é o estudo da sabedoria, o conhecimento perfeito de todas as coisas que os humanos podem alcançar para o uso da sua vida. Immanuel Kant, grande filósofo, ele dizia que ele afirmou que a filosofia é o conhecimento que a razão adquire de si mesma, para saber o que pode conhecer, para saber o que pode fazer e o que pode esperar, né? Tendo como finalidade a felicidade humana. Muito interessante. E aí eu gosto do grande pensador Marx. Karl Marx declarou que a filosofia havia passado muito tempo apenas contemplando o mundo, e que se tratava de agora não de contemplar, mas de conhecê-lo, né? Isso é muito
importante conhecê-lo para transformá-lo. Né? Isso é importante nós entendermos isso, porque a filosofia é esse pensar contínuo, essas indagações sobre o que é isso, sobre o que é aquilo, essa reflexão, esse voltar para dentro de si mesmo e começar a se questionar. O professor Giovão falou muito bem, quem eu sou, quem é você. Eu acho que tem 3 perguntas importantes que nós, enquanto ser humano, deveríamos nos fazer. Quem eu sou, filosoficamente falando, quem eu sou, de onde eu venho e para onde eu vou. Então, acho que essas três questões são colunas, né, da filosofia, para você questionar, né, para entender, buscar entender quem eu sou, de onde eu venho, para onde eu vou. Isso é muito importante nós começarmos a questionar sobre isso, porque senão nós teremos apenas um objeto, né? Mas nós somos um ser pensante. É importante questionar isso, entender. Senão você vai passar a vida toda apenas como um mero nada. Eu me lembrei de Heidegger, da família, depois do Enzo. Heidegger diz uma frase interessante. Ele diz que as pedras são, né, mas não existe. Ele diz que os anjos são, mas não existe. Ele diz que Deus é, mas não existe. Por que ele diz? Porque somente o ser humano tem consciência da sua existência e cabe a questionar quem eu sou, de onde eu venho e para onde eu vou. Eu acho muito interessante esse pensamento de Heidegger. Então, alguém quiser completar, sinta à vontade. Quer falar um pouquinho, Priscila? Pode falar, gente. Então, Sinta à vontade. Então, outra questão interessante que a filosofia traz para nós é quando a gente pensa da analogia que Platão traz para a gente, que é sobre o mito da caverna. Boa. A filosofia traz justamente isso, essa saída da caverna, essa falta de conhecimento que a gente não adquiriu ainda. E a partir do conhecimento, quando você começa a ter o conhecimento, eu não estou falando unicamente do conhecimento filosófico, mas do conhecimento em si, a área que você busca. A partir do momento que você está buscando o conhecimento, significa que você está saindo da caverna. E essa caverna, ela te condiciona a não querer sair. Ela é muito cômoda. Você acomodada ali, você não quer sair, não quer se expor, não quer pegar sol, sabe que lá fora vai ter empecilhos, vai ter alguma coisa a mais que pode querer te parar, que você até acha que não vai conseguir. Então, essa analogia, ela é muito pertinente para os nossos dias atuais, porque hoje, por exemplo, se a gente sai em busca do conhecimento, e até mesmo na questão da filosofia, a gente passa por dificuldades que é a dificuldade que aquela pessoa que saiu da caverna encontrou no percurso, naquele caminho. E quando você sai, é difícil para você voltar para o mesmo lugar. Você já mudou, é o que Cauane acabou de falar. A gente é o que é até a gente não se conhecer. A partir do momento que a gente se conhece, sabe das nossas potencialidades, sabe dos caminhos percorridos, a gente não vai querer voltar para aquele mesmo lugar. Se tornaria muito cômodo para nós a gente voltar para aquele mesmo lugar, porque a gente já sabe qual é o caminho, já sabe até onde a gente pode chegar. Então, essa analogia ela é muito pertinente hoje para os nossos dias atuais, porque é difícil você... diante das suas dificuldades do dia a dia que você tem, trabalho, isso, aquilo, casa, família, para você entrar num curso de filosofia, você vai ter que equilibrar a sua vida para você ter condição de fazer.
Essa entrada, ela mexe muito com as suas questões pessoais também, porque você começa a se questionar. Você começa a se ver com outro olhar, é, mais indagador da sua própria realidade, como o José Aldo coloca, quando você começa a se perguntar sobre essas três questões que são pilares filosóficos, quem eu sou, de onde eu venho e para onde eu vou, você começa a se deparar com realidades que você vai se questionar no cotidiano. Inclusive, para quem já tem prática de docência, você já começa a questionar suas próprias práticas para ver se elas estão condizentes com o que é esperado de fato para você. Concordo, professor. Isso que a gente até falou no último debate, né, de ideologia. Sim. E aí a gente foi falar de educação. E como é que era essa educação antigamente? Tecnicista, tradicional? A gente realmente mudou? A gente realmente deixou de ter esse tipo de educação? A resposta é bem clara, né? A gente tem exemplos de sistemas educacionais que hoje em dia ainda tem educação em tempo integral. E tem essa desvalorização e um desrespeito, muitas vezes, com realidades de estudantes que são trabalhadores, por exemplo. Como é que um estudante que estuda em tempo integral e tem que complementar a sua renda na sua família, infelizmente, né? Vai conseguir conciliar aquelas 8 horas de estudo mais um emprego ali à noite. E mais, essa questão de pensar é deixada de lado justamente nesse ensino tecnicista. Porque a gente sai dali pronto, uma massa de manobra. O tempo todo a gente é manobrado. Mas a gente sai para ali para ser um produtor. Um produtor não. A gente é um produto do mercado. E a gente vai encher o bolso da elite. A elite que vai falar depois de meritocracia pra gente, né? Dizer que é só trabalhar pra gente ter alguma coisa na vida. E não é fácil. Não é fácil nem pensar hoje em dia. Você não tem tempo nem para pensar, para filosofar hoje em dia. Sim. Além da gente não ter tempo, tem essas coisas aqui, né? Que atrapalham a gente. Esse vício que a gente tem absurdamente no celular, nas tecnologias de hoje em dia, é uma alienação completa. E você entra na filosofia também sabendo que não tem muito espaço hoje em dia na educação para filosofia. Mencionando novamente o professor que já leciona, né, filosofia, mencionou até que não tem livros mais. E aí é uma questão mais para você não se... Eu lembrei agora de outro professor que trabalha comigo, que ele é formado bacharel em filosofia, eu estou rodeada de filósofos. E ele disse assim, você vai entrar na filosofia, mas é mais para você não se imbecilizar. Porque hoje em dia, a sociedade não valoriza isso. Mas é importante nós entendermos uma coisa que... me lembrei do filósofo Voltaire, filósofo francês. Ele dizia o seguinte, uma vez que a nação começa a pensar, é impossível fazer com que pare. E aí você colocou bem, hoje o conhecimento filosófico é inútil. Por quê? Porque as pessoas estão, como a Fabíola colocou, sabiamente estão dentro da caverna. Então é mais fácil manipular, manipular as pessoas que estão dentro da caverna, que vivem apenas de sombras, que são cópias pálidas da realidade, porque ser filósofo, na verdade, o filósofo, a pessoa torna-se filósofo a partir do momento em que ele toma consciência de sua ignorância. E aí, a partir desse momento que ele toma consciência de sua ignorância, e ele passa a desejar, ou ele deseja encontrar a verdade, ou encontrar a verdade por meio de verdade. Porque o filósofo também ele não é dono da verdade, e ele nem detém todo o conhecimento do mundo. Ele é apenas uma pessoa que é amiga do saber.
é como aquela criança que sempre procura saber. O filósofo é uma criança que sempre procura saber o porquê das coisas. É aquela criança que tem capacidade de se encantar com o mundo e não se contenta com resposta incompleta. Me lembrei do filósofo Nietzsche, que ele dizia que o ser humano passa por 3 estágios. O estágio do camelo, que é bem isso que você está colocando, fazendo uma ponte. O estágio do camelo é quando você é incapaz de pensar, é incapaz de questionar, de mergulhar nas questões existenciais da vida, de auto-refletir. O camelo é quando você pega todos os valores, ou quando os outros colocam valores nas suas costas, e você carrega todos esses valores, tudo aquilo que é lhe dado e colocado, sem questionar, sem duvidar, sem perguntar o porquê. Então, ele é o estágio do camelo, segundo o filósofo Nietzsche. Mas ele vai dizer também que o estágio do leão é o estágio que você, é bem filosófico, é o estágio que você se revolta e vai contra tudo isso que lhe é propagado. Esse estágio do leão, você passa a questionar, você passa a duvidar, você passa a questionar o porquê das coisas. E aí, como diz o Pitágoras de Samos, é aquele que vai para os jogos para avaliar, para analisar, esse é o filósofo. Só que numa época de hoje, quanto mais ignorantes somos, melhores para os políticos, melhores para os poderosos. Por isso que a filosofia não tem peso nesse sentido, entre aspas, porque, no fundo, quanto mais ignorante é o povo, melhor para os líderes políticos. E uma vez que você começa a pensar, a questionar, né, você começa a ter, podemos dizer, e aí é criticado e pode ter uma ditadura, como aconteceu em 1934, ditadura militar, onde tiraram a sociologia, onde tiraram a filosofia. Toda ditadura queimou os livros, uma forma de anestesiar a consciência das massas. Porque um ser humano que não pensa é um ser humano dentro da caverna. E o mito de Platão, ele é tão atual hoje como nunca foi. Porque as pessoas hoje estão dentro de uma caverna da ignorância. Porque eles não questionam. Nós temos aí a fake news, que filosoficamente falando, os fake news, seria esse filósofo, podemos dizer também, os sofismas, que eram aqueles filósofos, que da palavra sopo, que significa sabedoria também, mas eles vendiam o conhecimento, eles eram sábios itinerários, eles não queriam saber de nada, só queriam saber de se dar bem, propagando mentira, tanto tal que sofisma ou sofisma, conhecimento sofisma, posteriormente virou sinônimo de conhecimento enganoso, né? Hoje é um conhecimento enganoso, é um sofisma, é um falso mestre, é um falso doutor, é um falso líder. Então é importante, e a filosofia, ela vai questionar. Ela não se contenta, né? Ela procura saber o porquê das coisas. Ela não se contenta com respostas incompletas. Ela procura uma explicação mais lógica e racional. Foi aí que surgiu a filosofia. A filosofia surge a partir do momento em que o homem buscou uma explicação mais racional e se desprende dos deuses, da mitologia, né? Deixando os deuses desempregados e passou agora a buscar uma causa, uma origem de tudo isso. E o ser humano começou a se encantar, a se espantar, a admirar a natureza, e aí a partir do momento ele começa a se indagar e se questionar. Então é muito importante, mas numa época em que nós vivemos, então eu coloquei num mundo de ignorância, vivemos, a ignorância é tão grande que os ladrões não roubam livro. Olha aí, falaram de livro, não tem livro de filosofia. A ignorância é tão grande que os ladrões não roubam livro, porque as pessoas não querem ser pensantes. Os nossos líderes não querem ninguém que pense, querem pessoas eternamente dentro da caverna. Por isso que é pouco investimento para a educação, por isso que é pouco investimento, investe mais em jogos, etc, etc, uma forma daquela velha política romana de pão e circo, que tinha corridas de bigas,
hoje tem futebol, outras coisas, que é uma maneira de, como diz Adorno e Horkheimer, uma indústria cultural, uma cultura de massa, uma maneira de escravizar a consciência do sujeito, tornando ele alienado, incapaz, e aí ele se vê apenas através dos seus sonhos, através dos atores, de novela, e de futebol, assim sucessivamente. Então, é muito interessante estudar Adorno, Horkheimer, e fala sobre também que hoje nós vivemos, esse que foi falado aí, desse fruto do discurso capitalista. A indústria cultural, cultura de massa, que tem como... E como Freud falou no mal-estar na civilização, as massas eram precisam de ilusões para sobreviver. E aí você vê o quanto hoje está mais ainda, né? Humberto Eco diz uma frase interessante, que ele diz que a internet deu voz aos idiotas. Né? Hoje nós vivemos, desculpe dizer, hoje nós vivemos na época da ignorância, onde o saber não tem tanto valor. Né? Hoje, é até interessante essa questão bem aí, que estamos tão acostumados com a caverna que é até difícil nos desacomodarmos dela. Porque quem se dá bem com essa caverna é propriamente a própria elite que comanda, né? O próprio Estado, que quem está lá dentro do Estado é quem comanda. E hoje, como é mais fácil de agradar o povo para ele não questionar sua própria realidade, nós observamos hoje com esses desperdícios de dinheiro público que acontecem, por exemplo, disputando quem faz o melhor carnaval, a melhor festa junina, a melhor festa de final de ano, enfim, o melhor show de dinheiro público, a gente acaba perdendo com a nossa educação, né? Tanto a educação a nível estadual, quanto a educação a nível municipal, que é de responsabilidade do município, do estado. Acabamos com esse déficit de alunos com baixa qualidade no ensino, desde a educação infantil até o ensino médio, chegando inclusive até o ensino superior, porque a gente chega no ensino superior, mas nós também chegamos com as nossas limitações, devido ao ensino que foi nos ofertado no nosso percurso escolar da educação fundamental e ensino médio. É verdade, professora. O filho do rico estuda numa escola particular para entrar numa faculdade pública, e o filho do pobre estuda numa escola pública para entrar numa faculdade particular. E aí, quando a gente vai pensar, desde a educação infantil, a estrutura da escola é precária, as condições de formação dos professores também não tem muito significado, não é tão significativo, porque eu vejo com a minha realidade também, não tem muita relação com o que eu estou trabalhando dentro da sala de aula com as crianças. Aí a gente perde tempo de formação, que poderia ser muito melhor, e não tem um investimento adequado em material para que a gente possa trabalhar. Se a educação não tem esses investimentos, que a gente já paga os impostos para que voltem para nós ou para nossos filhos, para sobrinhos, para nossa família, de alguma forma, alguma coisa que o Estado vai voltar para nós, seja em educação, seja em saúde, seja de qualquer outra forma, de algum benefício para a população, esse benefício nunca chega. E aí o que acontece? As crianças, os adolescentes, os jovens vão sempre passando de ano com uma baixa qualidade de ensino. E essa baixa qualidade de ensino é o que o atual sistema está colocando hoje, como você bem colocou sabiamente, Cauane. O nosso estado do Maranhão, por ser um dos estados mais pobres do país, atualmente ele não está preocupado que o jovem ele saia do ensino médio, principalmente de escola pública, para ele fazer uma faculdade. Ele está mais preocupado de que ele é adolescente, ele saia dali como uma mão de obra barata,
para assumir responsabilidades profissionais logo. E aí, onde é que vai chegar este jovem? Qual o futuro que ele vai ter dentro de uma academia, dentro de uma universidade, para poder refletir sobre esse sistema que ele foi imposto sem a própria vontade dele. A única condição que ele tinha era fazer aquele ensino que era ofertado, e aí, como é que ficou? Então, o Estado, a sociedade, precisam valorizar mais a filosofia, a sociologia, esses conhecimentos que nos levam a refletir sobre as nossas próprias ações dentro da sociedade. A gente observa que a filosofia e a sociologia hoje eles não são obrigatórios, são opcionais dentro dessa nova modalidade de ensino, a partir dessas novas atualizações de documentos que regulamentam a própria educação. E aí, onde é que fica o professor de filosofia? Porque a gente está se formando para um mercado de trabalho, querendo ou não, nosso mundo é capitalista, a gente está indo para o mercado de trabalho. Se a filosofia ela não é mais um ensino obrigatório, por que ainda está existindo formação em filosofia? Se nós não sabemos nem se vamos ter vagas para trabalhar dentro da escola, aonde é que vai ficar esse profissional da filosofia? Ele não pode ficar pensando por pensar sem uma função social para ele. A gente vai fazer o quê a partir daqui com a filosofia? É algo que a gente também deve questionar a sociedade. Por que está nos formando se eles não estão dando um local para a gente trabalhar? E aí é outra questão, José Aldo. Aí já entra a relação da filosofia com a psicanálise. Será que vamos todos entrar na área da psicanálise? É importante nós entendermos também que nós, trabalhamos em filosofia, filósofo, nós não, como dizia Kant, ninguém ensina filosofia. Aprende-se a filosofar, como? Filosofando. Então, acho que o grande papel do filósofo numa sociedade, podemos dizer, corrompida pela ignorância, é tentar, o filósofo, tirar esse povo dessas correntes da ignorância, né? Falando, filosofando, né? Levando o sujeito a se questionar, a se perguntar, porque nós estamos vivendo, me perdoe, nós estamos vivendo um estado de dogmático da ignorância, onde as pessoas não se questionam mais, onde as pessoas não perguntam o porquê das coisas. E aí hoje é um papel muito árduo para o filósofo viver numa sociedade, na minha concepção, viver numa sociedade onde muitos estão banhados, né, pela ignorância. Estão dentro da caverna, como diz Platão, não vivendo apenas sombra, achando que aquele mundo é o mundo verdadeiro, é o mundo real, mas no fundo, são apenas cópias pálidas, cópias anêmicas do mundo verdadeiro, porque estão ainda acorrentados. E aí é importante que a sociedade, eu me lembrei de uma frase do grande positivista Augusto Comte, onde ele dizia que uma sociedade, para evoluir, para crescer, ela tem que primeiramente crescer intelectualmente, segundo, socialmente e terceiro, politicamente. Aí uma sociedade ela vai, e isso requer investimento em leitura, em conhecimento, em educação, como tem na Noruega, Canadá, Finlândia e outros países da Europa, né, que são países autossuficientes, podemos dizer, onde a educação prevalece. Então, só que no Brasil investe-se muito em ignorância. Foi falado sobre isso. Então, quanto mais as pessoas estão aprisionadas, acorrentadas nas cavernas, melhor para os gestores, melhor para os nossos políticos, porque esse povo ignorante é o que vai sempre carregá-los nas costas, nos ombros, entende? Então, não tem um incentivo. Nós vemos hoje aumentando os salários do governador, porque acha que é pouco, enquanto o professor trabalha, né? E é um aumento insignificante. E aí, gerando o quê? Futuramente,
professores do Estado. Por isso que hoje, infelizmente, poucas pessoas querem ser professores, porque há uma desvalorização, não há um reconhecimento. E aí, simboliza também, numa época onde a ignorância tem prevalecido sobre o conhecimento, e às vezes os jovens de hoje não querem saber estudar. É fato. O ídolo deles são esses geniais, gênios do TikTok, né? Então, essas pessoas que são ricas em conhecimento. Então, a psicanálise já pregou isso. Houve um declínio do nome do pai. Nietzsche já falou da desvalorização dos valores, né? Então, hoje nós vivemos tudo isso. Hoje, investe-se em uma sociedade mais de ignorância, onde os intelectuais estão sofrendo nesse sentido. Porque você lê, estuda, o mestrado, o doutorado, e aí você vê o mundo banhado, acorrentado dentro da caverna. Bom para quem? Bom para os líderes, para os nossos políticos, porque essa massa, essa grande massa, vai ser apenas fantoche e objeto de manobra dos poderosos. E aí é importante que, lembrei de Sócrates, conhecer a ti mesmo, né? Conhecer a ti mesmo, conhecer a si mesmo, conhecer a si mesmo significa que nós devemos, né, buscar mais sabedoria acerca de nós mesmos e acerca do que está no mundo, né? Só sei que nada sei, né? Dizer que a primeira grande descoberta que podemos fazer é conhecer o que não sabemos. É essa busca desse reconhecimento de que não sabemos, né? E que cada dia queremos aprender mais, é que nós cada dia vamos aprendendo mais. E o filósofo, eu sempre digo, que o filósofo ele é uma espécie de revoltado. Ele é uma espécie de revoltado. Por quê? Porque ele está sempre questionando, não aceitando as coisas prontas como são, foge do senso comum e está sempre além, né, do senso comum, buscando porquê, buscando entender melhor todos esses fenômenos sociais. E aí ele fica, às vezes, indignado com isso, porque às vezes as pessoas não reconhecem o seu direito ali. Aí, como diz Karl Marx, tornando-se alienado, né? E a classe tem, e toda luta é luta de classe. É preciso tirar essa alienação e enxergar melhor, sair dessa caverna. E quando a nação, como diz Augusto Conte, a nação só vai desenvolver primeiro, quando é desenvolver intelectualmente, segundo, socialmente e terceiro, politicamente. Quando a nação tiver nesses três pilares, aí sim, o Brasil vai ser uma grande potência mundial. Da minha percepção. Inclusive, o positivismo de Conte está até na nossa bandeira, né? Ordem Sim. e progresso. Eu acho assim que errado, né? Porque no governo Médici dizia ordem, Brasil, ame ou deixe, pegar esse texto, ordem, progresso, para pregar a ditadura militar. E que no original de Conte não tem nada a ver com isso. Ele está dizendo nesse contexto, crescer intelectualmente, socialmente e politicamente, nessas três ordens. Não de... E aí, quando você tinha tudo isso, você tinha o progresso da nação. E aí pegaram, botaram foi ditadura no Brasil. Verdade. Eu acho que essa questão da educação é um pouco complicado de negativa em relação a isso, porque eu acho que daqui para frente eu não consigo imaginar uma evolução da nossa sociedade. A gente começou enraizado ali no capitalismo quando quem estudava era a elite. Aí quando a educação vem para cá, para o Brasil, foi quando começou a Revolução Industrial e você precisava de mão de obra, mas você tinha um país analfabeto. Sim. E aí o que aconteceu? Uma corrida para alfabetizar essas pessoas. E essa alfabetização foi em cima de quê? Não foi em cima do pensar. Eu não estou ensinando você a ler para você pensar, eu estou ensinando você a ler para você que lê instruções de como operar uma máquina em um determinado lugar.
E aí, uma coisa que começa enraizada, como essa educação em cima do capitalismo, racismo, outros povos que foram prejudicados, é complicado a gente mudar essa situação. Porque, na verdade, é complicado. Porque, na verdade, o próprio governo, né, o governo Sarney, foi um governo que foi fundamentado, alicerçado em cima do analfabetismo. Porque anteriormente a ele, analfabeto não votava. Então, esses analfabetos foi que levaram muito tempo o Sarney nas costas. É aquela ideia da pirâmide, onde o mais fraco que carrega o mais poderoso. Né? Então, isso contribuiu muito para esse aumento, né, de analfabeto, votar, etc, etc, e que hoje as pessoas se beneficiam com isso, né, politicamente. Sim. Porque a pessoa não tem essa consciência do que é um voto, vota por um taco de cimento, vota por um tijolo, vota por uma areia, assim sucessivamente. Porque a própria palavra política, a política no original, vem de politique, significa a arte de bem governar, a arte de bem gerir. Olha aí, na Grécia Antiga, na Ágora, a política tinha a ver com a arte do bem gerir, do bem governar, do bem administrar. E aí não tinha uma representação política. O que existia era a própria comunidade que falava sobre as questões políticas. Eu, por exemplo, nós quatro aqui falaríamos sobre política e o público estava ali, ia analisar qual era a melhor proposta. E a política, naquele contexto, tinha a origem da política, na verdade, era a origem do bem comum. Tinha, na verdade, o bem comum, o bem da sociedade. Quando as cidades começaram a crescer, que surgiu essa política representativa. E aí é importante, só que hoje esse conceito político, que já vem mudando, com um grande salto que Maquiavel deu, dizer que a política é a arte mesmo de governar, de mentir, de enrolar, de enganar, né? Mudou tudo isso, eles deram o nome de Maquiavel, algo maquiavélico. Roberto... Inclusive, eu estou com um livro aqui, ó. Roberto Bob, por exemplo, Roberto Bob, ele vai dizer que a política hoje está, um grande cientista político, faleceu ano passado, se não estiver enganado. Roberto Bob disse que a política hoje está fundamentada em três pilares. É o poder econômico, o poder ideológico e o poder político. O poder econômico é aquele poder que tu compra o outro pelas questões financeiras, não pelo conhecimento que você tem sobre a polis, que a palavra política vem de polis, cidade e estado. Né? Não o conhecimento. E nós pegávamos muitos políticos que são analfabetos, não sabem de nada sobre o que é política. Nem a origem da política não sabe de nada. Então, aí o poder econômico é esse. Eu voto na Fabíola porque ela tem muito dinheiro. Não vou votar na minha amiga aqui, embora seja intelectual, embora tenha muito conhecimento, embora saiba muito de educação, saiba muito de política, mas eu não voto nela. Eu voto na Fabíola, por exemplo, porque tem muito dinheiro. Esse é o poder econômico. Aí vemos o poder ideológico. É aquele poder, né, que ludibria o outro, que anestesia o outro, né, com essas ideologias mentirosas, fake news, e que faz uma grande massa, né, como pessoas magnetizadas, hipnotizadas, a segui-lo. E aí vem o poder, o Bob vai dizer que o verdadeiro poder é o poder político, que é aquele poder que coage o ser humano, que humilha. Por exemplo, se Fabíola não votar em mim, eu vou desempregar toda a família dela. Embora a Fabíola não queira votar em mim, mas ela está aprisionada porque ela tem um irmão, tem um parente, tem um marido, uma irmã que está desempregado. Aí ele utiliza desse poder coercitivo, desse poder maquiavélico de humilhar o outro a fim de ter o voto. Então, a política hoje não tem mais nada a ver com o bem comum, com o bem social, mas tem a ver com a manutenção do poder. Aí a manutenção do poder que está em jogo hoje na política. É muito interessante. Isso aqui reflete até algo do que a gente estava comentando na nossa última aula, que a gente praticamente está encerrando nosso curso, justamente sobre essas questões políticas, que é tão
forte, tão enraizado ainda na nossa sociedade, por exemplo, que nos concursos públicos, que é uma oportunidade para o filósofo atuar, é triste, porque, por exemplo, só passam as pessoas que são parentes dos políticos. Se ele não pode colocar no seu município, tem município vizinho que faz provas no mesmo dia com aquele outro município, e aí já sabe, os políticos eles se combinam, fulano, eu vou botar parente meu tal, amigo meu tal, para passar no teu município, eu passo aqui no meu. O que tu tiver querendo que passe, que seja aprovado, enfim. Hoje, resta para nós nos desafiarmos cada vez mais e buscarmos o conhecimento, porque esse mundo hoje ele não está mais tão fácil, ele não é acessível para todo mundo. De qualquer forma, por mais que a gente busque se emancipar, o mundo hoje, cada vez mais, ele está se tornando mais excludente. Você não consegue participar porque a elite não quer que tu participe. Quem está no poder não quer que tu participe. Ele quer manter esse esquema de alienação para que eu fique dependente do meu voto, da minha família todinha, para que ele se mantenha lá. Se ele sair, mas ele bota um outro para representar, com as mesmas configurações da família, tá lá apoiando para poder manter os empregos. Só mais uma cabide de emprego hoje. E a gente chega questionando isso. Isso não está certo. A sociedade não precisa depender disso, porque, querendo ou não, eles são funcionários do povo. O povo acaba se tornando subalterno a quem deveria não ser. Mas Fabiola, é aquele bode cabresto, antigo bode cabresto. Porque nem o político está interessado em fazer concurso público. Eu não sei como é que está acontecendo aí. Porque quanto mais contratado, melhor para mim como político. Sim. Porque, queira que não, o concurso público é uma forma de você se libertar desse bode cabresto. Então, eles não querem fazer concurso público. E quando fazem, já está um clã lá dentro, muito, né? Não vou generalizar. E aí, gera-se uma certa insatisfação, uma certa frustração para aquelas pessoas que estudaram, que estão estudando, que estão passados em um concurso, e aí ficam desapontados. Né? E aí, eles não estão preocupados com isso, né? Em gerar concurso público. Porque quanto mais contratado, melhor no período político, para mim, controlar esse poder político, de poder controlar, poder coercitivo. Ó, tu vota em mim, se tu votar em mim, tu vai perder emprego. E quando o cara faz um concurso, não. Passou, ele se liberta de tudo isso. E uma coisa que nós devemos entender, que muitas vezes nós batemos palma, aí é alienação, né? Nós batemos palma para as pessoas que estão fazendo obra, prefeitos estão fazendo uma série de coisas. Eu sempre debati isso, bater palma para um prefeito, um governador, um deputado, o presidente, está fazendo não mais do que sua obrigação, é a mesma coisa de bater palma no caixa eletrônico porque está te dando seu dinheiro. Entende? Porque isso aí ele foi eleito para isso. Ele foi eleito para isso. Esse é o papel. Porque a política, a verdadeira política, é a arte de bem administrar, de bem gerir e de bem administrar. Porque se houvesse uma sociedade de fato organizada, não existiria nem necessidade de prefeito. Entende? Essa é a função. Só que nós estamos alienados, aplaudindo os feitos, né, daqueles que estão fazendo nada mais, nada menos do que essas obrigações. E foi para isso que a população, o povo colocou. Certo? Alguém tiver alguma pergunta aí, gente? Coloca. Que não gosta realmente de concursados, que o último concurso que teve aqui foi há 8 anos atrás. 8 anos atrás. 8 anos atrás, muita gente já faleceu, muita gente já se aposentou, novas escolas foram abertas, posto de saúde, enfim, muitas vagas foram abertas, né? E teve o concurso foram 100 vagas, não foi que teve? 100 vagas. Uma cidade de 60 mil habitantes.
Não faz sentido, não faz com isso. É só para arrecadar também dinheiro, né? Não tem feito para isso, para gastar fundo para política. Sim, vai uma votação para a Câmara, vai uma votação, um projeto para aumentar o número de vagas. Aí o que acontece? Os vereadores, que é para lutar pela gente, pelo povo, vai e vota contra o projeto, que não é para aumentar vagas. Como assim? Não faz sentido. Eles estão ganhando ali do prefeito. Eles estão ganhando diretamente do prefeito. E aí cabe nós analisar essa questão. Quem são esses vereadores que estão contra o povo? E aí não dá oportunidade para ele na próxima eleição. Só que aí o povo, aí que é importante a filosofia, de libertar dessa alienação. O povo alienado como esquece rápido. E agora na eleição, por um saco de cimento, vai e volta. Aquele mesmo que votou contra o projeto para aumentar vagas. Eles sabem disso. Eles sabem que perto da política, dá dinheiro, dessa coisa, eles esquecem. Não? Por isso que é importante uma sociedade crescer intelectualmente, socialmente e por fim politicamente. Isso aí tem investimento. Sai da caverna, investimento na educação. Que a educação se faz, como dizia Vinícius Moraes, com homens e livros, né? Vem enganado, homens e livros. Uma nação cresce com homens e livros. Então, onde nós, cada dia mais, nem livros tem nas escolas, poucos. Cada dia mais, o conhecimento está sendo, né, apagado nesse contexto. Apesar de nós vivermos na época da tecnologia, onde nós temos o conhecimento na palma da mão, mas hoje se percebe que é um índice muito grande de ignorância. Hoje, poucos alunos sabem interpretar, ler um texto, fazer as 4 operações. Aí, pouquíssimos. É uma realidade. E a juventude ela está tão alienada, que eles usam essa cortina de fumaça. A educação está péssima, a saúde está péssima. Aí o que eles fazem? Traz uma banda boa no carnaval. Aí a juventude, esse é o prefeito. A juventude, ela não sabe cobrar que a saúde está péssima, que a educação está péssima. Agora chega um carnaval que não tem banda. Mas quem vai para a rede social? Cadê a banda? Por que não tem carnaval? Cadê o carnaval? Não sou contra. Gosto de carnaval, gosto de brincar. Só que vem o dinheiro. Eu digo, gente, vem dinheiro. O prefeito não faz o dinheiro para o carnaval, mas vem o dinheiro. Vem o dinheiro para a saúde, vem o dinheiro para a educação, vem o dinheiro para a cultura. Tudo vem. Então é tudo dividido. Isso aí não é aéreo, não. Então vem o dinheiro. Mas a juventude é tão alienada que eles fazem essa cortina de fumaça. Quando a saúde está péssima, a educação está péssima, quando está próximo de eleição, é o período que eles trazem, que é para alienar mais o que? A juventude é o fantochezinho. Eles vão colocando aquelas migalhas e eles vão, né, comendo, vão se alimentando daquelas migalhas. Se na verdade não tem, é importante primeiramente a pessoa ter uma consciência política, que a pessoa não tem. E aí, entender, eu sempre defendo que nas escolas deveria ter aula de ciência política, não de política partidária. Você vai esse adolescente saber o que é a política de fato. Né? O que é a política. Entender para que amanhã o nosso país possa desenvolver-se melhor, onde as pessoas possam votar com mais consciência, com mais sabedoria, saber por que está votando, o que é que eu quero para a minha cidade, não é bajular prefeito A e B, mas votar de forma consciente, né? De forma intelectual. Isso que é importante. Não falar de política partidária, mas no contexto da política, no sentido etimológico da própria palavra política, que é a arte de governar, de administrar e do bem gerir. Isso é importante, trabalharmos isso na escola, para que esse jovem de hoje possa nos representar no futuro, para que essa geração de hoje possa ser melhor do que a do passado, e os nossos filhos, os nossos netos possam viver melhor. Isso aí também é importante, mas para isso é preciso sair
dessa caverna, dessa ignorância, né, da qual as pessoas estão submetidas, algemadas. Porque uma vez que a nação começa a pensar, é impossível fazer com que fale. E as pessoas não querem isso. Querem sempre pessoas ignorantes, porque eles sobrevivem da ignorância. Certo? E é isso, gente. Mais alguma coisa? Estamos chegando a 21h12. E acho que a gente já pode entrar nas nossas considerações finais. O que vocês acham? Uma José pergunta aí do público. Gostaria de fazer alguma pergunta, levantar algum debate. É um tema gostoso esse. Lembrando que a filosofia é isso, ela nasce a partir desse momento que o homem começa a admirar, se espantar sobre a natureza. Por isso que a filosofia é um espantar para despertar e um despertar para transformar. E é importante que o homem comece a se indagar, esse autorreflexão, esse automovimento do pensar para dentro de si mesmo e questionar o porquê das coisas, o porquê de tudo isso. E não aceitar as coisas como são, como apenas meros cobaias, meros objetos, né? Que não questionam, que não pensam, que não duvidam. E aí, como dizia René Descartes, penso, logo existe. Né? Então, é importante nós começarmos a pensar, propagarmos isso. Pode ficar à vontade, meninas, para fazer as considerações de vocês, que a gente já vai entrar nas despedidas. Eu só queria... Vai, então, Fabio. Calma, pode falar. Em relação a tudo que a gente falou, para a gente entender essa estruturação do poder, que eu até levantei o livro aqui, a gente tem um Príncipe de Maquiavel, que às vezes pode ser uma linguagem difícil de entender. Aí eu tô lendo um livro agora, que é uma visão de um autor, só que ele não é uma visão tendenciosa, ele mais explica as palavras de Maquiavel do que dá a sua opinião. E é a manipulação e poder. Eu ganhei de um professor amigo meu, filósofo, e eu acho importante a gente ler esse tipo de conteúdo para entender como é que funciona a estrutura do poder, como é que funciona a mente. Maquiavel é importante, só para me completar, por que Maquiavel é importante? Porque Maquiavel trouxe a política do céu para a terra, vamos pensar assim. Porque antes de Maquiavel estava aquela questão do direito divino, onde todo líder, todo representante era um representante de Deus. E, infelizmente, direito divino, Jean Baudin. E hoje, nós, na política passada, nós vimos políticos sendo considerados messias, um anjo enviado do céu. E aí, isso é uma visão bem medieval. O Maquiavel vai dizer que a política não tem nada a ver com nada disso. O que determina a política é o povo que vai determinar quem ele quer colocar. O poder está na mão do povo. E aí nós vemos que voltou essa Idade Média, que o líder estava colocado na mão de Deus. E lutar contra esse homem é a mesma coisa de lutar contra o próprio Deus. Era assim que falava antigamente. Quando Maquiavel chega e diz que a política não tem nada a ver com isso, que a política mesmo é o arte. Ele diz, o príncipe acaba ser amado ou odiado, se ele não vem pelo amor, ele vem pela dor, que a política é arte mesmo de se a Fabíola está indo bem, eu sou um prefeito, ela é secretária de saúde, ela está crescendo, eu vejo que ela está tentando me colocar para trás, eu atiro de lá ou eu coloco a sociedade contra ela, dizendo que ela está roubando, e por isso eu atirei. Isso é jogada Maquiavel, que o político não quer nada mais do que se sustentar no poder. O que está em jogo é o poder. É isso que Maquiavel quer dizer. Não importa como, você tem que fazer para chegar ao poder. O importante é que faça. Então, Maquiavel tirou a cara esse romancismo da política, do bem de governar, que o líder ele faz porque ele gosta, porque ele quer. Nada disso. Tudo é interesse próprio. Se for para se beneficiar, ele faz. Se não for, ele não faz. Né?
Maquiavel trouxe a política do céu para a terra. Mostrou realmente o que é, de fato, a política, que é ser política. É muito interessante, Maquiavel. Leiam. Só uma síntese breve. Pode continuar. Seu áudio está baixo mesmo. Eu falei que o professor falou sobre Maquiavel trazer a política do céu para a terra sintetiza bem a dedicação do livro, que é uma frase de Rousseau. Maquiavel, fingindo dar lições aos príncipes, deu grandes lições ao povo. Muito bom. Então, gente... Priscila, pode ficar à vontade para fazer suas considerações e a gente entrar nas despedidas. Eu só queria que o professor, como ele já tem mais experiência, já é formado na área, e nós que estamos iniciando agora o primeiro período, qual o conselho, qual é o livro que ele indicaria para a gente ler, o que ele tinha a falar para a gente, né? Estamos iniciando agora essa caminhada. Sabe porque eu indicaria para vocês um livro bom, gostoso de lê-lo, é O Mundo de Sofia. Eu acho que esse livro é um livro bom, muito belíssimo, para iniciar na filosofia. E é um livro gostoso de ler. Você não vai sentir cansaço, tédio. Eu acho que o livro de O Mundo de Sofia é um dos melhores livros para vocês lerem. Ele vai ensinar de forma bem didática, e vocês vão aprender rápido, vão reter conhecimento rápido, de uma forma gostosa, e essa forma também como o filósofo mostrando como esse garimpeiro, que tenta encontrar mais uma pepita de conhecimento diante dessas grandes, né, mexidas, né, chacoalhadas na água. Então, ele é provocativo, muito Sofia. Muito bom, porque começa questionando. Quem é você? Ela começa a perguntar, mamãe, quem sou eu? Aí a mãe dela olha para ela e diz, você é Sofia, você está ficando doida? Né? Então, ela começa a pensar coisas que ela nunca tinha pensado na vida. É muito bom. Leia O Mundo de Sofia. Esse é o livro que eu indico e que eu ainda leio ainda, porque é um livro maravilhoso. E depois se aprofundar nas histórias da filosofia coletânea. Depois eu indico para a Fabíola, mas se vocês estão começando agora, eu aconselho, leiam O Mundo de Sofia. Então, meninas, eu quero agradecer. Livro muito bom para vocês. Quero agradecer vocês pela disponibilidade de estarem aqui, de doarem um pouquinho do tempo de vocês para estarem aqui conversando conosco. E espero que não fique só dessa vez, que a gente tenha outros momentos também de discussão, assim, para conversar abertamente com o público. Espero que essa experiência tenha sido boa para vocês, tenha sido de aprendizagem também, porque a gente, enquanto a gente está nesse percurso acadêmico, vamos nos deparar com realidades pós-academia, que é essa, de dialogar sobre questões filosóficas e de ensinar também sobre o conhecimento filosófico para os nossos alunos. E José Aldo, quer deixar alguma mensagem para as meninas? Eu quero agradecer a todos que estiveram presentes, né? Agradecer a participação das meninas. Muito obrigado, sinto-me honrado em conhecê-las, mesmo que distante. Espero poder fazer outras lives com você, um tema dentro da filosofia. Vocês podem escolherem, né? De qual filósofo vocês gostariam de falar, para nós nos aprofundarmos. Lembrando que aqui foi apenas um diálogo filosófico, uma conversação, não tanto aprofundado, mas você que queira saber mais, estudar mais alguma coisa, gostou do assunto e queira, coloque aí, né, seus comentários, e no próximo Além do Divã nós estaremos aqui de novo. Agradecer a Fabíola, né, minha amiga, separado, né, e agradecer, lembrando que esse programa Além do Divã é feito por você e para você, e todas as quarta-feiras estamos aqui. Venha aprender conosco, venha deitar no divã, do Além do Divã, venham conhecer mais sobre filosofia, sobre teologia, sobre psicanálise, psicologia e assim sucessivamente. Muito obrigado a todos e uma belíssima noite a todos vocês. Boa
noite, José Aldo. Boa noite, Cauã. Boa noite, Priscila. Boa noite ao nosso público. E além do boa noite, pode ser um bom dia ou boa tarde também, que a gente não sabe qual o horário que as pessoas que vão passar por aqui depois, ao fim da live, vão assistir. E também podem ficar à vontade para compartilhar nossa live quando a gente encerrar. Meninas, gratidão pela presença, pela disponibilidade de vocês e de compartilhar as vivências e as experiências de vocês, a aprendizagem de vocês aqui conosco no nosso divã. E a gente espera que vocês estejam aqui novamente em outras oportunidades. E esse caminho da filosofia agora que a gente está iniciando, ainda tem muita coisa para a gente conhecer, muitos diálogos para serem feitos, para serem construídos. E muitas narrativas também que nós iremos fazer nesse caminho. Então, gratidão a vocês e quarta-feira estamos aqui de novo. Se vocês quiserem nos acompanhar, temos uma convidada que vai estar aqui. E aguardem que a gente vai divulgar o tema a partir de segunda-feira. Boa noite. Então, Tchau, Boa noite. Boa noite. professora, Tchau. Tchau. creio que a gente vai voltar aí com mais bagagem ainda para conversar ou para questionar mais ainda, né? Sim. Muito bom. Muito obrigada. Sinta-se à vontade, viu? Então, boa noite a todos e até mais ver, né, Gabriela? Tchau. Até. Tchau, tchau.